Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, meus irmãos. Vocês que estão aí me assistindo nesse momento, eu quero agradecer a todos por isso. Agradecer vocês por vocês me assistir. Pedir a vocês que dêem um joinha para mim aí, se você puder. Que você se inscreva também, se você puder também. Eu fico muito feliz se você puder fazer isso, tá? Agradeço muito por isso. Meus irmãos, hoje eu quero trazer um assunto aqui, né? O objetivo do meu vídeo hoje é mostrar que essa história de corpo governante na igreja do primeiro século, isso aí é uma heresia muito grande. Essa história que as testemunhas de Jeová diz que eles seguem o exemplo de um corpo governante que existia no primeiro século, eu vou mostrar que não existe isso. No livro de Gálatas, ali, Gálatas capítulo 1, do versículos 1 ao 12. Ali, o apóstolo Paulo está dizendo que o evangelho anunciado por ele, o evangelho que ele recebeu, ele não recebeu e nem aprendeu de homens, mas sim foi mediante revelação de Jesus Cristo. Então preste atenção, meus irmãos, né? Se houvesse ali em Jerusalém um corpo governante, igual as testemunhas de Jeová afirma que na época dos apóstolos ali havia um corpo governante em Jerusalém. Então preste atenção, se houvesse ali esse tal corpo governante, esse suposto corpo governante, Paulo e Barnabé não faziam parte dele. Não, Paulo e Barnabé não faziam parte desse corpo governante. Eu vou mostrar por quê. Até porque Atos, capítulo 15, versículo 2, ali mostra que por aquela ocasião em que os judeus convertidos ao cristianismo dizia que para os gentios que também se convertessem, eles tinham que converter primeiro ao judaísmo e circuncidar e seguir as leis de Moisés. Então veja que Paulo e Barnabé, eles não concordaram com essa ideia e tiveram ali uma discussão séria ali com aqueles judeus. E eles, Paulo e Barnabé, levaram o assunto para ser resolvido com os presbíteros. Paulo e Barnabé levaram o caso para ser resolvido ali com os apóstolos e os presbíteros. Então veja que se Paulo e Barnabé levaram o caso para ser resolvido com os apóstolos e os presbíteros, então quer dizer que Paulo e Barnabé não faziam parte desse suposto corpo governante, não é verdade? Paulo e Barnabé não faziam parte. Sendo assim, se tivesse um corpo governante ali, conforme eu já falei, Paulo e Barnabé não faziam parte dele. Então, por que é que Paulo recebia revelações de Cristo e não do corpo governante? Por que Cristo revelava as coisas para Paulo e não revelava para o corpo governante? É uma boa pergunta para se fazer, né? Não deveria ser o corpo governante, então, já que se tivesse ali um corpo governante, não deveria ser o corpo governante que recebesse aquela revelação e repassasse ela para Paulo? O certo seria esse, não seria? Agora veja, meus irmãos, em Gálatas, no capítulo 1, versículos 15 a 17, Paulo disse que Deus o separou, Deus separou ele de antes de nascer e o chamou para a sua graça e revelou a ele que pregasse aos gentios. Então Deus separou Paulo antes de nascer, né? Revelou a ele Jesus para que ele pregasse aos gentios. Então veja que Paulo mais uma vez está mostrando aqui que ele teve uma revelação de Deus. Mas, meus irmãos, quando Paulo recebeu esta ordem diretamente de Deus para que pregasse aos gentios, veja o que Paulo falou.
Veja o que Paulo falou quando ele recebeu essa ordem diretamente de Deus para pregar aos gentios. Olha aqui, Gálatas capítulo 1, versículo 16. Quando recebi de Cristo a ordem de pregar aos gentios. Agora veja, Gálatas 1,17, veja o que Paulo disse. Gálatas 1,17. Então, o versículo 16 diz: quando recebi de Cristo a ordem de pregar aos gentios, olha aí, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para a região da Arábia e voltei outra vez a Damasco. Quando Paulo recebeu a orientação de Cristo de pregar aos gentios, ele não retornou aos que já eram apóstolos antes dele. Então isso mostra que não havia corpo governante nenhum na igreja de Jerusalém. Agora preste atenção o que diz aqui, Gálatas 1,18. Paulo disse, veja o que Paulo diz, Gálatas 1,18. Depois que Paulo recebeu aquela orientação, aliás, recebeu aquela designação diretamente de Deus, partiu para a região da Arábia, depois voltou a Damasco. Veja o que Paulo diz, olha aqui, ó. Paulo diz, depois de 3 anos, voltei a Jerusalém para me encontrar com Pedro e permaneci 15 dias com ele. Agora preste atenção no versículo 19. Veja o que Paulo diz. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Agora eu pergunto, lá não tinha 8? Lá não tinha um corpo governante? Onde que estava esse corpo governante? Que Paulo voltou ali depois de 3 anos da sua partida, encontrou com Pedro, ficou ali 15 dias com Pedro, e não viu mais nenhum dos apóstolos, senão Tiago, o irmão de Jesus, né? Então veja, meus irmãos, eu pergunto, onde estava o corpo governante, né? Isso não é uma prova de que não existia corpo governante nenhum em Jerusalém, né? Agora veja, meus irmãos, depois que Pedro voltou, Pedro partiu, depois de 3 anos e meio ele voltou, não encontrou, só encontrou Pedro e Tiago ali. Agora veja, depois ele partiu de novo. Veja o que ele disse em Gálatas, no capítulo 2, versículo 1. Aliás, veja o que Paulo diz. Olha aqui. Depois que Paulo esteve ali, visitou Pedro, encontrou Tiago, não tinha outro, não tinha nenhum corpo governante ali, aí ele partiu de novo. Agora veja em Gálatas, capítulo 2, versículo 1, o que ele diz. 14 anos depois desse episódio, ele retornou a Jerusalém, levando consigo Tito e Barnabé. Agora preste atenção no que diz Gálatas capítulo 2, versículo 2. Paulo disse que subiu em obediência a uma revelação. Mas aqui tem uma coisa que eu não consigo entender. Porque tudo que Paulo fazia era sobre revelação de Jesus. Aonde fica o corpo governante nessa história? Aonde que estava o corpo governante nessa história? Que Paulo, se existia um suposto corpo governante, Paulo não fazia parte dele. E Paulo não recebia nada desse corpo governante. Era só Jesus que passava as revelações para Paulo. Cadê o corpo governante, minha gente? Testemunha de Jeová, onde que está o corpo governante nessa história aí? Né? Lá, eu acho que lá não tinha corpo governante nenhum. Então, meus irmãos, aqueles apóstolos e presbíteros de Atos 15, capítulo 2, que Paulo e Barnabé levaram o caso da circuncisão dos gentios a eles, não era nenhum corpo governante. Não era, nunca foi e nunca será. Se existisse um corpo governante ali,
se existia um corpo governante ali, por que eles não designavam Paulo? Porque Paulo sempre recebia revelações de Cristo. Sabe por quê? É porque nunca existiu corpo governante nenhum. Essa história de corpo governante é para dominar sobre as testemunhas de Jeová. É para mandar para as testemunhas de Jeová. É para deixar as testemunhas de Jeová debaixo do jugo deles ali, certo? É para dar ordens para eles. Por isso que eles dizem que são corpo governante. Isso não passa de uma mentira. Quem governa entre os cristãos é Cristo. Não existe corpo governante nenhum entre os cristãos. Nós cristãos, o nosso corpo governante é Cristo. Nunca existiu, nunca existirá um corpo governante na congregação cristã. Nosso governante é só um, Cristo Jesus, e não esses 8 supostos corpo governante que não passa de um bando de espertalhões e charlatões. Vocês são muito ingênuos, seus testemunhos de Jeová. Acreditar nesses homens, deixar que esses homens dominem vocês. Pelo amor de Deus, acorda. Acorda, pelo amor de Deus, né? Esses homens não são governante coisa nenhuma. Leia a Bíblia, pelo amor de Deus, estude a Bíblia. Não fica lendo essas revistas, não. Que nessas revistas deles, eles colocam coisa para induzir vocês ao erro. Pelo amor de Deus, né?